Você sabe quem foi Abigail de Andrade? Hoje nós vamos falar um pouco sobre essa pintora brasileira que viveu no século XIX. Olá, eu sou a Cíntia e esse é o seu canal Astéria Mulheres na Arte. É um prazer poder contar com a sua presença aqui. Abigail de Andrade nasceu em 1864 em Vassouras, região do Vale do Paraíba. Em 1882, ela se muda para a cidade do Rio de Janeiro e inicia seus estudos no Liceu de Artes e Ofícios, uma instituição de ensino precursora dos cursos profissionalizantes no Brasil. Lá, ela participa da exposição de arte no mesmo ano e recebe muitos elogios dos críticos de arte da época. Torna-se aluna do pintor e desenhista Ângelo Agostini e do fotógrafo e pintor Insley Pacheco, no ateliê que eles dois dividiam. Em 1889, ela expõe seus trabalhos na Exposição Universal de Paris. A famosa Torre Eiffel foi construída especialmente para essa exposição. As exposições universais surgiram em Londres, em 1851, e elas acontecem periodicamente até hoje, apesar de ter tido maior popularidade ao longo do século XIX. Nelas, cada país participante conta com um pavilhão para fazer a divulgação dos seus trabalhos em diversas áreas, que incluem as telas de seus artistas. O Pavilhão do Brasil contou em 1889 com cenas de gênero e paisagens de Abigail de Andrade. Além da pintura de flores e frutos, a artista pintou também retratos e cenas de gênero, que ocupava-se de temas relacionados à vida social, características do estilo artístico chamado realismo, em que o artista optava por temas do cotidiano, representando as personagens nas atividades do seu dia a dia, como no trabalho, de maneira mais realista e não idealizada. Se hoje costumamos nos deparar com um grande número de pintoras, até o século XIX, a produção das pinturas das mulheres estava muito longe de ser a mesma dos homens. Além da quantidade de pintoras ser muito menor, pois a maioria das mulheres tinha que se restringir a cuidar da casa, do marido e dos filhos, o gênero de pintura que elas faziam também era restrito. No século XIX, os gêneros artísticos eram hierarquizados. Neste cenário, era a pintura histórica vista como produção artística mais elevada, enquanto as naturezas mortas eram vistas como pinturas inferiores. As mulheres mais se destacavam nos gêneros das naturezas mortas ou na pintura de paisagens. Esse era o lugar que cabia a elas como pintoras. Aqui no Brasil, no final do século XIX, período em que as mulheres começam a se profissionalizar como artistas, a grande maioria das pinturas de mulheres eram flores, frutos e objetos. Era valorizado que as mulheres pintassem coisas femininas, pois isso aprimoraria as suas habilidades domésticas. Aqui no canal tem um vídeo em que eu falo especificamente sobre os gêneros artísticos. Vou deixar o link dele aqui na descrição, caso você tenha interesse e queira dar uma olhada. Abigail de Andrade, como outras artistas de sua época, era chamada de artista amadora. Esse era o termo usado para quem não possuía ensino artístico formal, principalmente por não frequentar a Academia Imperial de Belas Artes do Rio de Janeiro, a principal instituição de ensino artístico no Brasil no século XIX. No início dos anos 1880, a academia ainda não admitia mulheres em suas turmas, o que o Liceu de Artes e Ofícios permitia desde 1881. A artista faleceu em 1890, na Europa, vítima de tuberculose, pouco tempo depois de dar à luz a seu segundo filho, que também morre de tuberculose. Ela havia ido para Paris junto com seu companheiro, Ângelo Agostini, e a filha do casal, Angelina Agostini, que mais tarde também se tornaria pintora. Vamos ver agora algumas obras de Abigail de Andrade. No Ateliê foi produzida em 1881 e pertence à coleção Francisco Barroso Aguiar. Trata-se de um autorretrato de Abigail de Andrade, uma cena em que ela se representa em plena atividade, pintando uma tela. Essa obra merece nossa atenção, pois muitos pintores homens retrataram mulheres pintoras à época da artista, mas na maioria das vezes elas eram representadas em situações de entretenimento, fora de seus ateliês como profissionais artistas, reforçando o lugar de superficialidade que deveria estar reservado à mulher na sociedade. Um canto do meu ateliê foi pintada por Abigail de Andrade em 1884 e pertence a uma coleção particular.
É uma pintura de gênero em que a artista aparece pintando uma tela de costas para o espectador, conversando com a sua tia em sua oficina de arte. Neste mesmo ano, esta obra participou da Exposição Geral de Belas Artes no Rio de Janeiro, o evento de divulgação das artes mais importante do período no Brasil. Abigail de Andrade se tornou a primeira mulher a receber a primeira medalha de ouro num salão de arte no nosso país. Outra obra feita por Abigail de Andrade, que participou da Exposição Geral de Belas Artes de 1884, foi Cestos de Compras. Ela foi pintada neste mesmo ano e pertence a uma coleção particular. Esta é uma obra de natureza morta que representa legumes, verduras e uma ave morta. Repare no efeito de claro escuro que há nessa obra, o preto do fundo contrastando com as cores vibrantes e iluminadas das frutas e verduras. Estendendo a Roupa foi produzida em 1888 e pertence à coleção de Sérgio e Escilda Fadel. Essa obra de Abigail de Andrade é uma pintura de gênero, uma cena do cotidiano que narra uma tarefa doméstica de uma mulher que aparece colocando uma roupa no varal do quintal em um dia ensolarado, enquanto um bebê, provavelmente o seu bebê, está debruçado sobre uma bacia de roupas lavadas que precisam ser estendidas. A Hora do Pão foi pintada em 1889 e pertence à coleção Sérgio Fadel. Trata-se de uma pintura de gênero de Abigail de Andrade, em que ela representa uma cena diária dos moradores do Rio de Janeiro, a compra do pão. O vendedor ia até as casas das pessoas para entregar os pães. Essa obra nos dá uma ideia de como eram as residências e o modo de se viver do Rio de Janeiro no século XIX. Bem, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você curtiu, deixe o seu like e o seu comentário e se inscreva aqui no canal Astéria Mulheres na Arte. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!